Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e de Jesus Cristo, falando de volta com a lição de número 3 da revista O Caminho para o Céu. Bom, vocês vão notar que na apresentação, na postagem, vai ser de uma forma diferente, né? Porque o nosso intuito é nesses quase 40 anos que servimos ao Senhor, engajados em escola bíblica dominical, missões, evangelização, direção também de igrejas, de congregações, sempre foi o intuito de ajudar, nunca foi de atrapalhar nem de criar qualquer tipo de constrangimento a quem quer que seja, tá bom? Então esta é a nossa ideia, partindo desta ideia, lição de número 3, nós estamos falando das lições bíblicas da CPAD e ela traz como o destaque evangelismo. Obviamente essas lições ela pode abranger todos os cristãos, mas propriamente dito aos não convertidos, tá bom? Porque é uma explicação bem básica das teologias, das doutrinas, dos costumes da nossa denominação e das demais, propriamente dito da nossa denominação, porque, obviamente, como doutrina secundária, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, ela está relacionada aos costumes. E costumes são locais. A doutrina é universal, mas costumes são locais. Cada congregação, cada denominação tem o seu costume, tem a sua maneira de agir, de ser, de vestir, sei lá, seus costumes. Tá bom? Aqui, no nosso caso, são doutrinas, e a doutrina é universal, né? O que é santificação para o pentecostal, é santificação para o reformado, é santificação para o tradicional, o que é a suficiência das escrituras, ela é tanto para reformados, pentecostais, para tradicionais, seja calvinista, arminiano, luterano, o que quer que seja, tá bem? Então vamos mais adiante, porque também, como não crente, se a pessoa for ouvir, também não vai entender muita coisa a respeito disso. Mas uma questão de explicação, vai que alguém, né, algum irmão, algum pastor, professor, ou até interessante, o pastor, o professor da escola bíblica dominical e ao superintendente, que ele tenha também um conhecimento básico, panorâmico acerca destas coisas, tá bem? A lição de número 3, traz o título A Bíblia é a Palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Já falamos que Deus se importa com você, falamos sobre a origem do homem e hoje nós vamos falar das Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus. Não foi, não será, não contém, ela é do verbo ser. Então vamos mais adiante. Por que nós podemos afirmar isto? Por que nós podemos afirmar isto? Que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o texto áureo nos diz em 2 Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16, desta maneira: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá bem? Então nós vemos aqui a primeira... por que podemos afirmar isto? Porque Paulo fala a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada. No decorrer da lição nós vamos falar sobre a inspiração da palavra de Deus. Mas, primeiro, essa inspiração ela é divina. Quer dizer, essa inspiração ela vem dos céus, ela vem de Deus. É o Espírito Santo, e nós vamos tratar também sobre bibliologia, nós vamos ver a Constituição, nós vamos ver o canon, nós vamos falar sobre os escritores, nós vamos falar sobre o período que foi... que ela foi escrita, todo o período que foi para que se fechasse o canon das escrituras. Então é um básico do básico de bibliologia. Tá bem? Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que ela é divinamente inspirada, quer dizer que Deus soprou para os homens tanto a ideia quanto a palavra. Nós veremos aos homens aqui citados na lição. A ansiedade de passar o carro na frente dos bois é grande, mas vamos obedecendo aqui os períodos. Então guarde isso no seu coração. A Bíblia é a fiel palavra de Deus. Sua inerrância,
sua inerrância e infalibilidade decorrem da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. Então, de novo, por quê? Primeiro, nós vamos ver que a palavra é fiel. Tá? O apóstolo diz, fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Então, há uma fidelidade. Dentro desta fidelidade, passarão os céus e a terra, passarão todas as coisas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por quê? Porque ela é fiel. Segundo, ele diz também da sua inerrância. A palavra de Deus não erra. Tá bem? Alguns estão querendo aí com as ideias esdrúxulas de revisão, de reformulação, chamando a Bíblia de arcaica, de atrasada, de retrógrada, de uma infinidade de coisas. Mas nós vemos aqui que a sua também qualidade é a sua inerrância. E dentro da inerrância não há também nenhum tipo de confronto de equívoco. Alguns até podem dizer, né? Vamos citar um exemplo legal, interessante. Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, né? Em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Mas Tiago, ele me chama a atenção para demonstrar a minha fé pelas minhas obras. Ora, Paulo disse, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tiago disse, mostra a tua fé. Sem as obras, eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Então, vejam bem, há alguma contrariedade, há alguma contraposição? Não, alguma oposição? Não. É o que um contribui com o outro. Paulo disse que eu não sou salvo pelas obras. E Tiago disse que eu faço obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Veja a ideia. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tá bem? Então Tiago está dizendo assim, eu pratico as boas obras não para ser salvo, mas por ser salvo, porque eu fui salvo. Então não há inerrância na palavra de Deus, não há erros, tá bom? Alguns tentam até afirmar isto, colocar alguns exemplos, mas você vai, no escrutínio um pouco mais acurado, você vai perceber que um ensinamento corrobora com o outro, assim com Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver isto aqui. Porque ela é inerrante e ela é infalível. Quando fala de infalibilidade, ela está falando que ela não falha. Tudo aquilo que Deus propôs ao falar, ao expressar, ao inspirar a sua palavra, ela vai levar a termo a vontade de Deus, independente da posição dos homens, independente das posições geográficas, independente de crises ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir porque ela é infalível, é inerrante e ela não falha, não erra e não falha. Tá bem? Aquilo que aí você diz assim, mas a Bíblia diz que Deus se arrepende, mas veja bem, não é um arrependimento de remorso como do ser humano. Veja, essa palavra arrependimento, ela traz a ideia de que Deus, ele sustenta a palavra que ele disse Vejam os ninivitas. Então, Jonas chega lá e diz, olha, mais 40 dias e Nínive será subvertida, será subjugada. Veja, o rei, ele simplesmente começa a chorar, põe todo mundo para jejuar e tal. Jonas sobe lá para debaixo da bogoreira e espera a destruição, fica bravo porque não acontece. Aí você diz, não, então falhou, Deus se arrependeu. 1000 anos depois, Nínive, onde está Nínive hoje? Me mostre, me aponte Nínive no mapa, na geografia, ou onde está Nínive. É lógico que a terra está lá, né? Onde era a cidade chamada Nínive. Mas me mostre a civilização ninivita. Você não vai achá-lo. Por quê? A palavra se cumpriu 1000 anos depois e, infelizmente, o machado que estava erguido, ele foi posto à raiz e se cumpriu a palavra que Deus havia dito através. Por quê? Porque nesses 1000 anos, enquanto houvesse um justo ainda daquela geração, daquela linhagem, Deus manteve o seu compromisso com a mesma palavra.
Porque Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Abraão disse, e se tiver 50, Deus disse, me deu os 50, se tiver 40, 30, 20 e 10. Mas não tinha, só tinha só a Ló e sua família. E aí, mesmo assim, a esposa ainda fica para trás. A esposa ainda vira estátua de sal. Então vejam bem, não há inerrância na palavra de Deus, ela é infalível, não há erros, ela é infalível e é inerrante. Isto tudo decorre do quê? Da inteligência dos cerca de 40 homens, nós vamos ver aqui, dos cerca de 1.600 anos que foram levados para que fosse composto todo os 66 livros, o canon e a sua disposição, como nós temos hoje, depois, obviamente, da criação do prelo de 2 tipos, da palavra impressa, que antes eram rolos, e nós vamos ver isso no decorrer, num determinado período da história, nós vamos ver isso. Decorre do quê? Da plena inspiração, da completa inspiração. O Espírito Santo não inspira, veja, nós temos o exercício de respirar e de inspirar. Né? Qual é o respirar? Qual é o inspirar? Inspira, respira. Quer dizer, quando nós falamos que o Espírito Santo inspirou, quer dizer, ele soprou para dentro. Ele sopra para dentro. Veja se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Ele inspira o homem. Ele inspira o homem. Ele faz com que o homem ouça a sua voz e entenda. Ele vai plenamente narrando tanto a ideia quanto a palavra. Nós veremos aqui aos cerca de 40 homens. Então nós vemos a plena inspiração. Ele não somente inspirou, mas supervisionou. Quer dizer, ele acompanhou todo o processo nos cerca de 1.600 anos. O Espírito Santo de Deus, ele acompanha o processo. Ele supervisiona. Veja que não diz aqui revisiona, ele supervisiona. Por que não precisa de revisão? Porque ela é perfeita. Por que ela não erra? Porque ela não falha? Por causa justamente da inspiração e da supervisão do Santo Espírito de Deus a respeito da palavra. Então nós vemos aqui a superioridade da Bíblia está na sua origem divina, que lhe confere autoridade sobre todos os ensinamentos, ideologias e filosofias humanas. Voltamos à questão aqui da divindade supervisionando, inspirando, cuidando da revelação da palavra de Deus. Bem? Então, vamos lá, estudando a palavra, descobrindo a verdade. A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem? É uma questão. Ela é a mensagem de Deus para o homem, ela é a carta. Tanto é que o tempo da graça, o Novo Testamento, o nascimento, o pós-nascimento de Cristo é chamado de Novo Testamento. Ele é um testamento, ela é uma carta, ela é uma mensagem para os homens. Vamos ver o que é a Bíblia. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus, ela é a mensagem de Deus para os homens. Então veja, como nós já falamos da inspiração, vamos falar aqui da questão de ela ser a mensagem, é a forma com que Deus escolheu para se apresentar, para se relacionar e para transmitir aos homens a sua vontade. Obviamente que nós temos outras formas de Deus ele se revelar aos homens, porém a primária, a primeira, não vou dizer, a mais importante é a palavra escrita. Tá bom? Deus pode se manifestar, se revelar ao homem de várias maneiras. Nós vemos que ele falou através de sonhos com José, com Daniel, falou através das profecias com os profetas do Antigo Testamento, inspirando os profetas do Antigo Testamento a transmitir a mensagem. Porém, vamos falar assim, radicalmente, a revelação de Deus para nós, seres humanos, é as Sagradas Escrituras. Existem várias formas, porém, a prioridade de Deus em se revelar a nós foi através das Sagradas Escrituras. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Vejam bem, tá vendo? Outra coisa interessante, ela não contém, ela é. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus falando em todos os 66 livros, até nos livros que nós estamos estudando
de Esther e de Ruth. Ruth tem referências diretas a uma, mas Esther não tem. Então, mesmo no livro onde não há uma referência direta ao nome de Deus, nós vamos ver a sua soberania, o seu controle, o seu cuidado, a sua mão agindo para que o seu plano salvífico, para que o seu plano de redenção do ser humano seja levado a bom termo. Então, ela é a palavra de Deus e é também a revelação completa e definitiva. Então, veja bem, existem aí muitos trazendo a ideia de uma nova revelação, de um novo paradigma, de novo isso, novo aquilo, porém, o escritor nos diz aqui que a Bíblia é uma revelação completa e definitiva. Tudo o que Deus queria que nós soubéssemos, que nós aprendêssemos, tanto com a salvação, quanto a sua pessoa, quanto a pessoa da Santíssima Trindade, como também saber a respeito do nosso inimigo, do nosso comportamento, da nossa condução, está descrito nas Sagradas Escrituras. Então ela é completa e definitiva, tá bom? Não há mais revelações para compor livros bíblicos. Como eu disse, Deus pode mostrar, Deus pode falar, mas quanto à composição da Bíblia, das Sagradas Escrituras, o canon foi fechado aí entre o ano 95 e 100, não vou precisar uma data, cerca de 95 aí depois de Cristo, 96, 97. Então o canon é fechado, tá bem? Então ela é completa, não há mais, não pode-se nem retirar o que está e nem acrescentar o que acha-se que não tem ou pensa-se que não tem, tá bom? Vamos mais adiante. Cremos que não se pode, foi o que eu acabei de dizer, nós não podemos nem acrescentar, o livro do Apocalipse nos alerta a isto, não podemos nem acrescentar e nem retirar, tá bom? Porque se acrescentamos, nos será acrescentado em dores, e se retirarmos, será nos retirado também da árvore da vida, tá bem? Então ela está completa e está fechada, selada, definitiva a revelação da palavra de Deus. A inspiração da Bíblia, Deus é o autor da Bíblia, sua inspiração não é comum nem vulgar, é singular e única, visto que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, foi o Senhor Espírito Santo que inspirou os homens, que levou os homens, que soprou, vamos dizer assim, na mente dos homens a palavra e a ideia para que fosse composto tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, foi por inspiração do Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para, disse o apóstolo Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo. Então vamos lá. Deus inspirou não só as ideias, mas a mente dos escritores, já falei sobre isso também, mas também as palavras, uma vez que a palavra é a expressão do pensamento, né? Nós verbalizamos o pensamento através das palavras, tá bem? Senão, não passam de ideias, né? Não passa de ideias. Ideias não podem sair da cabeça se nós não a verbalizarmos, escrevermos, não fazermos com que ela saia da nossa mente, tá bem? O autor da Bíblia jamais falha ou erra, ele é fiel. Nós já falamos isso. Tanto a Bíblia é inerrante e infalível, quanto Deus, no seu autor, e o Espírito Santo como inspirador da palavra também não erram e não falham. Tá bem? 3. Evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. O que prova, o que comprova, o que evidencia que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o professor do novo convertido, o superintendente, o evangelista, o evangelizador, o agente evangelizador, ele tem que ter essas ideias também de evidenciar, de ter provas concretas, fatos, de que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos aqui, como eu disse, nós teremos aí uma microaula de bibliologia, o escritor começa citando aqui que a Bíblia possui harmonia e unidade. Apesar de ter sido escrito por cerca de 40 homens, das mais variados tipos de culturas, há uma unidade, há uma
harmonia no seu escrito. Como eu disse, não há confronto, não há erro, não há falhas, mas se você pegar o Gênesis, que é o princípio, você vai ver o Apocalipse, que é o fim de tudo, vamos dizer assim, propriamente dito. E se você parar no meio dela, você vai ver também. A Bíblia, ela é cristocêntrica, você vai ver de Gênesis, Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Então nós temos a harmonia e nós temos a unidade. Quer dizer que não há textos perdidos, ideias perdidas, uma colcha de retalho, mas há uma sequência lógica, sistemática para o nosso ensinamento. Então, cerca de 40 homens. Então, nisso nós vemos a coerência do pensamento de Deus transcorre de modo uniforme e progressivo através da Bíblia. Relembrando mesmo que alguns eram estadistas, outros eram simples pescadores, outros eram boiadeiros, boieiros, outros eram doutos, doutores. Então, cerca de 40 homens dos mais variados tipos de cultura, de aprendizado, porém, veja que nós entendemos a Bíblia, as evidências, pela unidade e conformidade, apesar de todas estas diversas coisas que eu expus a vocês. Nós temos que a evidência de que Jesus Cristo falou da palavra de Deus. Ele leu as Escrituras, né, quando ele toma o livro de Isaías, ele vai ler a respeito de si mesmo, quando ele fala, né, em Isaías, lá na sinagoga, ele tomou como base de pregação e ensino, logicamente, são elas que me testificam, ele vai expor se não me engano, aos saduceus, ele vai dizer assim, vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo usou a Bíblia como base para o seu ensinamento, para a sua pregação, e usou a palavra de Deus também quando foi tentado pelo diabo. Então ele usou como a espada do Espírito para ataque e como escudo para defesa contra as inflamadas setas, as lanças de Satanás contra a sua vida. Letra C, o testemunho do Espírito Santo em nós. Como o homem pode ter certeza da salvação e da sua filiação divina? Além da fé na palavra, o Espírito Santo que age em unidade com a palavra nos convence disto, tá bem? Então, o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, em conformidade com a palavra, ele vai me dar esta certeza, ele vai me dar, às vezes, alguns podem ter na nossa certeza uma determinada arrogância. Mas como que você sabe? O Espírito Santo coloca esta certeza no meu coração através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Ele testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. Então vamos mais adiante. O testemunho do Espírito. 4. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Desde que não seja uma zombaria chamada de ciência, um escárnio, um achinque chamado de ciência, a verdadeira ciência, a ciência real, ela confirma a Bíblia. Veja, a veracidade das afirmações bíblicas foi por diversas vezes comprovadas pela ciência. Pela ciência, né? Se você ver, ele cita aqui que na ciência nos é ensinado que a Terra ela é solta no espaço. Jó, um homem temente a Deus, já havia afirmado isso há aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2.000 depois de Cristo, há mais de 2.000 anos depois de Cristo. E 1.500 anos antes de Cristo, Jó já sabia que a Terra, como ele diz aqui, aqui em cima, que a Terra é solta no espaço. Né? E, obviamente, o que é que sustenta a Terra? Você sabe que é a gravidade. Então, vamos mais adiante. Nós não estamos aqui para falar de ciência também. Isaías, um profeta de Deus, também um grande estadista, há mais de 1.000 anos antes da ciência moderna, ele já afirmava que a Terra é redonda. Isaías 40:22. Que nos perdoe os terraplanistas, com certo grau de... Veja bem, que a Terra é redonda, tá
redonda, a terra é redonda. Isaías já afirmava isso. E a arqueologia, através de inúmeros achados, também confirma a veracidade da Bíblia. 2. Por que Deus quis que a sua palavra fosse escrita? Ora, Deus determinou que as verdades reveladas que fossem escritas. Na Bíblia encontramos Deus falando conosco por meio de uma linguagem humana para que nós pudéssemos entendê-lo. Então veja bem, então, por que Deus quis que a palavra fosse escrita? A primeira coisa que nós vemos aqui é a simplicidade com que Deus se expressa. Ele se fez homem. O Filho se fez homem e habitou entre nós. Ele está no capítulo 3 de João, num debate com um grande doutor da lei, e ele disse: você é mestre em Israel e não entende quando eu falo com você acerca das coisas da terra. Como você vai entender, Nicodemos, acerca das coisas dos céus? Então Deus simplificou de uma tal maneira que ele se fez homem e falou a nossa língua, ele falou o nosso idioma para que ficasse muito mais fácil, muito mais claro o entendimento de sua mensagem, das suas boas novas e da explicação também do Antigo Testamento, das sombras, como diz o escritor aos Hebreus, para que nós compreendêssemos de forma mais ampla a palavra de Deus. Então, nós pudéssemos entendê-lo, tá bem? Como a Bíblia chegou até nós? Certo dia Deus ordenou a Moisés que escrevesse isto para a memória num livro, tá bem? Então, mediante o desenvolvimento histórico divinamente dirigido, a palavra Bíblia veio a designar o livro dos livros das Escrituras Sagradas, contendo 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, como ela chega até nós? Você vai ver que no decorrer do tempo, antes da escrita, vamos dizer, a Bíblia era passada, contada de geração a geração. Obviamente, depois, os homens começaram a escrever nos papiros, né, nas cascas de árvores previamente preparadas para receber as letras, depois foram os rolos, né? E depois, nas eras mais modernas, foi criado aí pelo alemão Gutenberg o prelo de 2 tipos, e aí a palavra passa a ser impressa livros como nós temos nos dias de hoje. Aqui está a palavra impressa. Tudo isto começou com uma máquina chamada de prelo de 2 tipos, tá bem? Vai estar ali mais ou menos, se eu não me engano, na contemporaneidade ali das reformas, das grandes reformas, né, que nós temos, dos reformadores, vai estar mais ou menos, se eu não estiver enganado, se eu estiver, me perdoe. Mas aí nós temos a palavra agora impressa, e a palavra impressa, depois ela foi encadenada, depois ela veio através das brochuras, que é isso aqui, e chega até nós através das editoras, das casas publicadoras e assim sucessivamente. Tá bom? Então aqui a palavra Bíblia vem do grego biblos, biblion, bíblia, né? Que também fazia aversão a uma cidade fenícia chamada Biblos, e no Antigo Testamento essa cidade se chamava Gebal. E quer dizer uma coleção de livros, ou biblioteca, que no caso nós temos um livro que contém 66 livros. Então é uma biblioteca, biblos, bíblia, biblion, e assim sucessivamente. Tá bem? Ela é composta de 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Tá bem? Vamos mais adiante. É um livro para ser lido e estudado. Veja, não é um livro só para enfeitar, para mostrar no vídeo que você tem várias versões de Bíblia, mas para ser estudada. A Bíblia não é um objeto de enfeite, um objeto de museu, de apresentação. Não, é para guardar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista no Salmo de número 119. Então nós precisamos meditar, estudar, compreender, buscar. E quando não entendermos, temos uma particularidade. É o único livro cujo autor e consumador e inspirador também está do nosso lado. Quando eu não entender, é só eu perguntar para ele. Ele vai me ensinar. Para conhecermos toda a revelação da verdade de Deus, precisamos ler toda a Bíblia.
ela vai orientar, Salmo 119, versículo 105, você em todos os seus caminhos, consolá-lo quando nenhum consolo humano for possível. A Bíblia mostrará para você o caminho da cruz e o levará ao céu. Mas para isso, meu querido irmão, eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Talvez o seu volume me impressione, talvez os seus escritos me impressionem, talvez alguns relatos me amedrontem, mas nada disso pode me manter distante das Sagradas Escrituras. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Então, aplicando esta verdade, entendendo a Bíblia, quando você reflete sobre isso, o Espírito Santo do Senhor está ao nosso lado, ele é o inspirador, Deus é o autor e consumador, Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, e nós temos o privilégio de ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo do nosso lado, para nos ensinar, para nos explicar. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? A Bíblia é praticamente um livro autodidata. E se você não entender, mesmo assim, a Santíssima Trindade estará do teu lado para te revelar aquilo que você não entendeu, para te ensinar aquilo que você não entendeu. A mensagem da Bíblia para você, a palavra de Deus revela-nos o quanto ele é misericordioso e bondoso. Tá bem? Aqui fala da bondade, da misericórdia de Deus, e isto nós só vamos entender, só vai nos ser revelado através das Sagradas Escrituras. Eu já disse que misericórdia é quando eu não recebo o que mereço, tá bom? Então Deus se condói das minhas misérias, dos meus pecados, das minhas falhas, da minha humanidade, da minha limitação, e não me dá o que eu mereço. O que é que eu mereço? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora a graça é o que eu recebo sem merecer, tá bom? Na graça eu recebo o que não mereço, tá bem? E na misericórdia eu não recebo o que mereço. Se ficou confuso, você volta aí algumas vezes até você entender, tá bom? Deus prometeu que enviaria um Salvador para resgatar a humanidade. Isso nós vemos lá no livro do Gênesis, no princípio, no capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher que nasceria para pisar, para ferir, para esmagar a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Já era uma promessa do Filho de Deus que nasceria para nos justificar, para nos santificar, para nos salvar, para nos lavar através do seu sangue remidor. Ele nos enviaria um Salvador. Então a mensagem bíblica desde o Gênesis é que Deus, antes da fundação do mundo, já havia preparado o plano de salvação, de redenção da humanidade, e através do sacrifício principal de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Sacrifício vicário, substitutivo e único, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Custou um preço muito alto para Deus a vida de Jesus, seu Filho unigênito. Alguns dizem que a salvação é de graça. Não, ela é de graça para mim. Não posso comprá-la, não posso fazer nada para ser salvo. Mas para Deus foi um preço terrível ver o seu Filho sendo crucificado, sem pecados, imaculado, santo, maravilhoso, sendo crucificado por mim e por você. Se alguma injustiça contra os nossos filhos já nos ferem, sendo nós pecadores e falhos, imagina o Senhor Deus perfeito, vendo o seu perfeito unigênito Filho sendo crucificado por minha causa. O quão foi difícil para Deus suportar aquilo, e ele suportou para pagar o preço. Foi um preço muito alto. Então valorize a tua salvação. Ela não foi de graça, ela é de graça para você, mas para Deus custou um preço muito caro. Ver o seu Filho na cruz do Calvário dizer: está consumado. O Filho entrega a sua própria vida, e o Santo recebe uma carga mundial, histórica, de pecado sobre ele, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3, 2, ouvindo Deus. Finalizando, você só precisa de uma Bíblia aberta para ouvir Deus. Deus fala diretamente com você através de sua palavra, né?
inventaram aí um monte de meios para Deus falar, eu vou buscar Deus, eu vou buscar a palavra, liga para profeta, liga para missionário, nada contra, o problema é teu. Mas você quer ouvir Deus falar com você? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Você tem versões e versões simples, mais rebuscadas, com linguagem mais rebuscada. Você tem linguagens mais simples e você pode ouvir Deus falar com você. Mas, irmão Maurício, se eu não entender, já disse a você que o autor, o consumador, o inspirador da palavra de Deus estará do teu lado todos os dias até a consumação do céu. Tá bom? Que Deus te abençoe. Então, esta é a lição que nós estudamos hoje. A Bíblia é a palavra de Deus, agora não é uma pergunta, ela é categoricamente afirmando, ela é, isto é fato, ela é a palavra de Deus. Foi a lição de hoje. Até a próxima, se Deus nos permitir, onde falaremos de mais uma lição.